Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos falar aí de um começo de uma HQ e de uma minissérie do Batman que promete revolucionar o universo dele. Isso porque ela planeja revisitar e fazer então uma nova origem para o herói. A HQ se chama Batman The Knight e planeja explorar como Bruce se tornou o Batman, analisando a jornada que ele fez para se tornar o maior detetive do mundo. Pois é, então é uma HQ que tem uma premissa muito interessante. E vamos trazer então um resumo da primeira edição então dessa HQ, tudo isso depois da abertura. E galera, antes de começar, né, já vai deixando aquele bate-like e também aquele bate-comentário aqui para ajudar esse vídeo. Já deixa aqui nos comentários se você acha legal essa ideia então de revisitar a origem do Batman, ter uma nova origem para ele, deixa aqui nos comentários. E dado esse recado, essa minissérie então especial chamada Batman The Knight, ou Cavaleiro, vem trazer então uma nova origem aí pro Batman e vamos começar a ver direitinho como foi essa primeira edição dessa história. A história inicia com o jovem Bruce Wayne saindo da delegacia de Gotham com seu mordomo Alfred. E parece que é na noite em que seus pais morreram. A história corta para o presente e o Bruce está falando com um psiquiatra, Hugo Strange. Ele pergunta o que o Bruce pretende fazer com toda essa tristeza que ele possui. Ele diz que faz só algumas semanas que iniciaram essas conversas e o Hugo ainda sente essa tristeza. Contudo, o Bruce fala que ele não sente a tristeza. E o Strange nota os machucados nas mãos do Bruce. E poxa, a galera vive falando aí que o Batman sempre precisou ir no psiquiatra e tal para ele se tratar, virar uma pessoa melhor. E quando ele realmente vai, esse psiquiatra é logo o Hugo Strange, um dos vilões mais clássicos aí do Batman. É muito azar. Mas bem, essa primeira edição aqui dessa HQ, ela vai ficar alternando então entre o presente, que é essa conversa entre o Hugo Strange e o Bruce, e cenas do passado do Bruce até esse presente. E para começar, nós temos uma memória do Bruce ainda no colégio. Ele está protegendo um garoto que sofria bullying e responde para um professor que ele viu alguém sendo ferido e por isso ele resolveu pará-los. Na volta do colégio, o Alfred resolve ensinar uma lição ao Bruce. Ele esvazia a biblioteca e fala que os livros servem para trazer soluções e aprendizado. Então fala para o garoto começar a ler os livros, um por um, para encher a biblioteca de novo. O Strange percebe então que o Bruce, o que ele está sentindo não é tristeza, e sim raiva. O Bruce fala que na verdade essa raiva para ele não atrapalha, e o motivo que realmente ele resolveu conversar com o Hugo Strange é por causa dos pesadelos que ele vem tendo desde criança. O professor sugere mais uma rodada da sua hipnoterapia, para o descontentamento do Bruce, que parece não gostar de fazer isso. O psicólogo garante que isso é para o seu melhor, e assim, voltamos para a época da escola. E a leitura do Bruce parece ter surtido efeito, porque dessa vez, ao invés de lutar, o Bruce foi causando uma onda de azar e acidentes para aquele bully, e ele acaba pedindo transferência da escola. Na mansão, nós vemos que o Bruce vem lendo vários livros, inclusive agora de artes marciais. E ele diz pro Alfred que realmente os livros servem para dar soluções. Olha aí, aqui já deu para ver esse Bruce adolescente aí aprendendo a ter mais estratégia. E não acabar resolvendo tudo na força física, que é o que o Batman vai acabar fazendo no futuro. O Batman é o perfeito equilíbrio entre essas duas coisas. E aí nós também vemos o interesse do Bruce de ir adquirindo cada vez mais conhecimento das mais diversas áreas. Mas o problema é que ele continua tendo seus pesadelos, com aquela noite fatídica. Agora, mais velho e prestes a entrar na faculdade, ele está conversando sobre seus planos no futuro com a sua namorada Dana. O Bruce revela que quer ajudar Gotham se tornando um policial. A Dana acha difícil de acreditar pelo status que o Bruce tem na cidade. Ela comenta que ele poderia ser o que quiser com a grana e a inteligência que tem. O Bruce até comenta que não usaria nenhuma arma. E no fim, a Dana diz que o Bruce, o que ele quer não é justiça, e sim vingança. E que o mundo não precisa de mais um policial agressivo. Ela pede que ele pense em ter sonhos maiores do que esse. Pô, e aí a gente tem outra parte muito legal dessa HQ. Vendo o Bruce primeiro tentando ser um policial, ou seja, primeiro tá dentro da lei ali e não ser um vigilante. Mas pela pessoa que ele é e pelos traumas que ele sofreu, ele jamais poderia ser um policial, né? Tendo que segurar uma arma e às vezes tendo que disparar ela.
Isso realmente seria impossível pro Bruce. Então a gente vê que a HQ ela tá construindo o argumento, né, para mostrar coisas que vão fazer então o Bruce ir para esse lado do Batman. Mas voltando ali para a consulta, o Bruce diz que na verdade ele consegue usar essa raiva e canalizar essa raiva dentro dele. Mas o Strange questiona por que ele tem essa raiva. E o Bruce fala que na verdade ele tem raiva do mundo todo. Raiva que todos deixam tantas pessoas sofrerem e as más pessoas se safarem dos seus crimes. Ao ouvir isso, o Hugo se pergunta se esses pesadelos que o Bruce tem, na verdade, são perigos do que pode vir a acontecer com o Bruce no futuro. O flashback então volta agora para o Bruce aprimorando a sua forma física muito bem. Só que a Dana diz a ele que uma prova está prestes a acontecer da faculdade. E o Bruce fala que não irá mais nas aulas e que não será reprovado por causa da grana que ele investiu na faculdade. O Bruce nesse momento acha que essas provas e aulas são tudo uma perda de tempo. E da maneira que ele falou ali de que eu comprei ali a faculdade, dei dinheiro para a faculdade, não preciso disso, mostra o quão mesquinho que ele ficou nessa época. E ele na verdade está focado em outras coisas. Em outras coisas eu quero dizer lutas clandestinas ilegais. A Dana diz que o Bruce poderia ir ver o seu psicólogo, que ela vinha se tratando e também ela recomenda para o Bruce. E ela também vê as mãos do Bruce bem castigadas. E isso se deve então do fato dele estar envolvido nessas lutas ilegais. E numa narração, o Hugo Strange pergunta se ele ficou menos raivoso depois dessas lutas. E ele mesmo responde. O Strange fala que a raiva permaneceu e que negar ajuda irá levar o Bruce a um caminho que ele não vai gostar. Enquanto isso, vemos que uma batida policial nessas lutas ilegais coloca o Bruce na cadeia. Só que ele é liberado em seguida pelo Alfred, que parece muito desapontado. Até aqui nós temos uma cena que repete a do começo da história, com os dois saindo da delegacia, mas em contextos completamente diferentes. E agora vem o momento lá do Alfred dando uma bela lição de moral no Bruce. Que o Bruce, depois ali no carro, enquanto o mordomo tá dando a carona, ele diz que não queria envolver o Alfred, né, nas suas lutas ilegais e que isso não é nada. O Bruce até diz que ele tava naquelas lutas pra ter umas aulas diferentes das de boxe que o mordomo tinha recomendado pra ele. Isso faz o Alfred parar o carro bruscamente e diz que falhou na criação do Bruce. E ele fica sem entender e fala que o mordomo sempre deu o seu melhor com ele. Só que o Alfred responde que o que ele fez foi deixar o Bruce se tornar um riquinho mimado. O mordomo aponta o quão estúpida é essa ideia de lutar em gangues ilegais. Ele fala que os homens que estão ali lutando estão porque precisam. Eles não têm outra saída, eles precisam de dinheiro. São homens medrosos que não têm mais nada. E esses homens são exatamente como aquele que matou os pais do Bruce, só por alguns trocados e um colar de pérolas. Maluco, essa aí foi pesada mesmo. Mas no final o Alfred tá certo mesmo, o Bruce estava sendo muito babaca. E até no final da conversa, o Alfred disse que o Bruce teve então tudo o que ele sempre quis. Nada foi negado a ele. E agora ele precisa provar que realmente ele mereceu ter recebido tudo isso. O Strange comenta que ele está curioso em quem o Bruce vai se tornar se ele continuar a fazer as suas sessões. Mas o Bruce tem outra ideia. Ele agradece a ajuda do psicólogo, mas o Bruce retira um livro sobre hipnoterapia e vem estudando sobre isso. E notou que as técnicas do Hugo Strange são um tanto mais diferentes das comuns. O Hugo admite que a sua terapia é um pouco mais direta, mas não vê problema nisso. Agora se prepare aqui para o nível de preparo do Bruce. Desde essa época o cara já está fazendo o seu preparo. Porque o Bruce ele traz como tópico da conversa a sua namorada Dana, que foi ela que recomendou o Hugo Strange e vem se consultando com ele. O Bruce notou que ela tem estado muito cansada, e ele achava que era por causa de alguns problemas financeiros que ela vinha tendo. Só que agora o Bruce viu que era por causa das sessões de hipnose do Hugo Strange com ela. E as finanças dela estavam sendo direcionadas a uma conta em um paraíso fiscal de forma suspeita. O Strange fica muito sério e diz que é tudo um delírio do Bruce e que com o tempo eles irão esclarecer isso. Mas o Bruce não quer dar mais tempo e está se mandando dali. Isso enquanto sons de polícia são ouvidos. Isso faz o Hugo Strange se levantar todo preocupado. E a edição termina com o Bruce falando que ele vai pensar em algo grande agora. E esse foi o começo então dessa nova minissérie que vai recontar a origem do Batman. E aí, o que vocês acharam dessa minissérie Batman The Knight?
Eu, só pela premissa, eu tinha já gostado dessa HQ. Isso porque os primeiros anos do Batman ali geralmente tem um grande pulo e não são muito explorados essa formação do Bruce para se tornar o Batman. Claro, já tivemos algumas histórias no passado e geralmente essas histórias elas até são um pouco mais geralzona, né? Elas não ficam tanto tempo, né, focando no Bruce se tornando o Batman. E essa minissérie tem algo que eu acho que também nós vamos ver em The Batman, que é o Bruce tentando ainda trabalhar essa raiva que ele tem desde a tragédia lá de quando ele perdeu seus pais. E essa raiva é algo difícil, né, se desvencilhar. E essa minissérie eu acho que ela vai se propor a isso, mostrar o Bruce trabalhando essa raiva aí e se tornando o Batman que a gente conhece. E até uma parte que eu achei até um pouco perturbadora foi aquela do Bruce ali ainda no colégio, meio que torturando mentalmente um outro coleguinha lá que era o Bully. E cara, isso também é pra mostrar que realmente o Bruce, nesse começo aí, realmente parece um pequeno psicopata ali, ainda bem que ele vira um cara do bem depois. E aí depois a gente vê, né, quando ele tá ali no começo da faculdade, que ele tá todo idealista, que ele quer ser policial, mas ao mesmo tempo não quer carregar uma arma. E depois ele acaba se tornando esse riquinho mimado, né, como o próprio Alfred chama. O próprio Alfred é legal também nessa minissérie, porque ele realmente parece uma figura bem paterna, né? Você vê ele lamentando ali, putz, eu errei com você na sua criação, né? Então isso é bem uma coisa de pai, né? Então é legal que eles estão mostrando esse lado também do Alfred. E claro, outra coisa muito interessante é mostrar o Hugo Strange primeiro como uma espécie de psicólogo ali do Bruce. E com certeza com essa prisão, se ele for preso, né? Isso que vai acabar acarretando nele virar o grande vilão lá e querer derrotar o Batman do futuro. Mas foi pelo menos interessante mostrar o Bruce indo pro psicólogo, que isso é uma coisa que também já mostrou lá no Batman Impostor, que é uma outra HQ ali da DC. Então eu tô bastante esperançoso aí com essa minissérie aí, vão ter mais de 10 edições, então vai ter bastante tempo para desenvolver o Bruce. E esse roteirista aí é o mesmo que fez aquela HQ do Homem-Aranha lá, da história de vida dele, então nós podemos ter um daqueles grandes trabalhos que aparecem aí de vez em quando e que definem o Batman. E bem, isso foi o que achei, agora eu quero saber o que vocês acharam então dessa minissérie, dessa primeira edição. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, tem o link dos 2 projetos aqui na descrição. Valeu mesmo, até a próxima, tchau, tchau!